Olá pessoal que acompanha o canal. Hoje a aula será sobre potência na base 10. Por definição, nós já sabemos que todo número elevado a zero é igual a 1 e que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, porque tem um único fator que é ele próprio. Aí nós temos que 10 ao quadrado, temos dois fatores, 10 vezes 10, 100. Percebam que o expoente é 2 e temos dois zeros na potência. 10 ao cubo significa que nós temos três fatores, 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. Percebam que o expoente é 3 e que temos três zeros na potência. 10 elevado à quarta, temos quatro fatores. A potência será 10.000, expoente é 4, temos 4 zeros na potência. 10 elevado à quinta, nós temos 5 fatores e temos que a potência é 100.000. E 10 elevado à sexta, nós vamos ter os 6 fatores e a potência será 1.000.000. Percebo que o expoente é 6 e a potência apresenta 6 zeros. Bom, nós temos aqui 5 vezes 10 ao cubo. Como visto anteriormente, nós sabemos que 10 ao cubo é 1000. Então, 5 vezes 10 ao cubo, nós temos que será 5.000. Temos aqui um número decimal vezes 10 elevado à quarta potência. Bom, nós temos aqui 43 centésimos vezes 1000. Não há necessidade de fazer a conta, basta eu deslocar a vírgula 4 casas decimais, ok? Então, verificando aqui, nós temos duas casas decimais. Para deslocar as 4 casas decimais, basta eu acrescentar 2 zeros. Lembrando que, se o expoente é positivo, essa potência sempre tende a ficar maior. Então, nós temos aqui, com o 43, eu consigo deslocar duas casas decimais e eu preciso deslocar 4 casas decimais. Então, eu acrescento 2 zeros. No caso, a vírgula estaria aqui, né? 4 casas decimais, a vírgula estaria aqui. Essa vírgula não há necessidade de representar, então nós temos que será 4.300. Um outro exemplo, nós temos 187 milésimos vezes 10 elevado ao quadrado. Como eu falei para vocês, como nós temos um expoente positivo, essa potência tende a ficar maior. Então, eu vou ter que deslocar essa vírgula duas casas decimais. Se eu colocar essa vírgula entre o 1 e o 8, eu terei deslocado a vírgula uma casa decimal. Como eu quero deslocar duas casas decimais, essa vírgula virá aqui, entre o 8 e o 7. Então, nós teremos os números 18 inteiros e 7 décimos. Percebam que a vírgula foi deslocado duas casas decimais. 5 inteiros e 2 décimos vezes 10 ao cubo. Lembrando que esse número tende a ficar maior e eu tenho que deslocar essa vírgula 3 casas decimais, ok? Eu só tenho uma casa decimal para deslocar essa vírgula. Isso significa que eu terei que acrescentar mais 2 casas decimais, então eu vou completar com 0. Então, a vírgula estava aqui e eu tinha que deslocar essa vírgula 3 casas decimais. Desloquei uma, acrescentei 0, desloquei 2, acrescentei 0, desloquei 3. Essa vírgula aqui não há necessidade de aparecer. Então, nós vamos ter o número 5.200. Percebam que em todos os casos o número ficou maior, porque você está multiplicando por uma potência de expoente positivo.
Potência base 10 com expoente negativo. Então, nós temos aqui 10 elevado a menos 1. Pela propriedade da potência, essa base passará para o denominador da fração com expoente positivo. Então, nós teremos 1/10. 1/10 em decimal é representado por 0,1. Temos aqui a potência 10 elevado a menos 2. Percebam que a base passou com o expoente positivo para o denominador da fração. Como vimos anteriormente, 10 ao quadrado é 100, então nós temos 1 centésimo. 1 centésimo em decimal é 0,01. 10 elevado a menos 3. Percebam que a base passou para o denominador com expoente positivo. Como vimos anteriormente, 10 ao cubo é 1000. 1 milésimo representado em decimal é 0,001. 10 elevado a menos 4. Então, nós temos aqui 1 sobre 10 elevado a quarta. Percebam que a potência passou com expoente positivo. E vamos ter 1 sobre 10.000. Nós demos décimo de milésimo. Então, percebam que depois da vírgula terá 4 casas decimais. 10 elevado a menos 5, nós teremos 1 sobre 10 à quinta. Como visto anteriormente, 10 à quinta é 100.000. Então, nós teremos 5 casas decimais e lemos centésimo de milésimo. E 10 elevado a menos 6, que é 1 sobre 10 à sexta. Como vimos anteriormente, 10 elevado à sexta é 1 milhão. Em decimal, nós teremos que ter 6 casas decimais. Agora, como o expoente é negativo, esse número tende a ficar menor. Então, essa vírgula vai ser deslocada de modo que esse número ele fique menor pelo fato do expoente ser negativo. Então, para não ter que fazer a conta, nós só deslocamos a vírgula. Então, essa vírgula vai ter que ser deslocada 2 casas decimais. Então, se nós temos aqui 813 inteiros e 5 décimos, quando eu multiplicar por 10 a menos 2, esse número tende a ficar menor. Então, eu vou deslocar essa vírgula 2 casas decimais, ó. Quando eu colocar a vírgula entre o 3 e o 1, eu terei deslocado uma casa. Eu preciso deslocar 2, então a vírgula virá aqui. Então, nós teremos de 813 inteiros e 5 décimos, nós teremos 8 inteiros e 135 milésimos. Então, percebo que esse número de 813 inteiros e 5 décimos para 8 inteiros e 135 milésimos, esse número ficou menor. Mesma coisa aqui, nós temos 51 inteiros e 4 décimos. Eu tenho que deslocar a vírgula 4 casas decimais. Percebam que eu só tenho 2 casas decimais. Eu vou ter que completar com 0 para conseguir deslocar essas 4 casas. Então, nós temos aqui, preciso deslocar 4 casas. A vírgula está aqui, ó. Quando eu coloco entre o 1 e o 5, eu desloquei uma casa. Na frente do 5, eu desloquei a segunda casa. Completo com 0 para deslocar a terceira. Completo com 0 para deslocar a quarta casa decimal. Para a vírgula não ficar sozinha aqui, completo com 0. Então, percebam que a vírgula estava aqui e que foi deslocado 4 casas decimais, ó. 1, 2, 3, 4. Novamente, nós temos aqui 582 milésimos vezes 10 a menos 4. Novamente, esse número tende a ficar menor, porque o expoente é negativo. Então, nós temos aqui 0,582
Preciso deslocar essa vírgula 4 casas decimais, de modo que esse número fique menor pelo fato do expoente ser negativo. Então, a vírgula está aqui, entre o 0 e o 5. Se eu colocar na frente do 0, é uma casa decimal. Completo com 0, se eu colocar a vírgula aqui na frente, será 2 casas decimais. Completo com 0 será 3, completo com 0 será 4 casas. Para a vírgula não ficar pendurada aqui sozinha, completo com 0, ok? Novamente, nós temos aqui 712 milésimos vezes 10 a menos 2. Novamente, o expoente é negativo e esse número tende a ficar menor. Então, nós temos aqui 0,712. A vírgula está aqui entre o 0 e o 7 e eu preciso deslocar 2 casas decimais. A vírgula está aqui. Se eu colocar na frente do 0 é uma vírgula, acrescento o 0. Desculpa, se eu colocar na frente do 0 será uma casa, acrescento o 0 será 2. Então, nós teremos esse número aqui, ok?